Com a taxa Selic em alta, os investidores estão migrando para a renda fixa. É a dica de hoje do mercado financeiro com Sami Dana. Boa tarde, Sami, bem-vindo. Boa tarde, Cláudia, boa tarde a todos. Pois é, a gente sabe que a Selic está em alta, muitos falam que ainda não é o patamar mais alto, que ela vai continuar subindo. O fato é que a gente tem uma reportagem do Michael Mendes que mostra que 1,5 milhão de investidores migraram para esse instrumento. Pode rodar. Olá para vocês que continuam acompanhando a programação da TV Jovem Pan News, falando de mercado financeiro. A alta da taxa Selic fez com que mais de 1,5 milhão de investidores fossem para a renda fixa. Isso é um dado oficial da B3, da Bolsa de Valores aqui de São Paulo. Os investidores estão animados, já que a taxa Selic no início de 2021 chegou a 2% e hoje já chega a 12,75%, uma variação muito grande. E isso atrai, de acordo com a B3, novos investidores. A gente sabe do momento de crise econômica e os investidores estão diversificando esse dinheiro, diversificando onde vai investir e onde é mais rentável. Mas não pensa você que quem está indo para a renda fixa esqueceu da renda variável. Pelo contrário, a renda variável continua de vento em polpa, de acordo com a B3. Novos investimentos estão atraindo esses novos investidores. O crescimento, para vocês terem uma ideia, é de 44%. A B3 está monitorando todo esse cenário, tanto da renda variável como também da renda fixa. O fato é que os investidores estão comemorando os resultados. Nós voltamos ao estúdio da Jovem Pan. E para falar disso, vamos receber agora o Rafael Pereira, que é sócio da Arton Advisors. Rafael, seja bem-vindo ao mercado financeiro. A pergunta que fica é, nesse momento, como está a curva de juros brasileira e, principalmente, qual a recomendação que vocês estão fazendo para os clientes? É a hora da renda fixa? Desacelerar um pouco em bolsa? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Sami. Obrigado a todos. Exatamente, Sami. A gente vê essa mudança na concepção de risco do investidor, né? Olhando a renda fixa com mais prêmio, né? Com relação ao que estava precificado no ano passado, né? Conforme você questionou sobre a curva de juros, hoje, né? A gente tem uma precificação, né, ainda adicional de juros, né? Hoje a gente tem uma Selic a 12,75 e o mercado ele espera que essa Selic vá pelo menos a 13,25 na próxima reunião, com uma expectativa até na precificação de mais juros nas outras reuniões, né? E hoje tem essa precificação aí para um ano muito próximo de 13,70, tá? É o que está precificado hoje na curva de juros. A gente sempre recomenda, né, junto aos investidores, o investimento junto à renda fixa no mundo também, né, de inflação, mais um cupom real, né? Então, na renda fixa você tem tanto os juros, né, nominais quanto os juros reais, e a gente tem carregado bastante a carteira dos clientes em ativos que remuneram a inflação mais um juro real, né? A gente viu essa dinâmica do juros subindo muito por conta, né, dessa pressão inflacionária, e nada melhor do que estar em um título que te retorne uma inflação mais um cupom real, né? Rafael, uma pergunta que fica, tá bom, a pessoa vê a Selic em alta, a curva de juros, que a Selic projetada também em alta, e fala, eu vou para a renda fixa. Qual instrumento de renda fixa vocês recomendam para a pessoa que está iniciando agora, que tem uma boa rentabilidade, assim, para um investimento mais conservador? Um investimento mais conservador, né, Sami, seriam os títulos públicos, né? Se a gente olha a dinâmica de risco de um ativo de renda fixa, você tem dois componentes de risco, né? O risco creditício, que é você correr, né, o risco daquele emissor, aqui a gente falando do governo, né, o risco soberano, e a gente tem o risco de prazo, né? Quanto mais longo esse título, mais risco você está incorporando na rentabilidade do seu ativo. Então, hoje, o que a gente tem feito, né, são ativos ligados ao governo. A gente tem recomendado muito o título de inflação Tesouro IPCA+, para os clientes, ali por volta de 2026, e não indo muito, alongando muito esse ativo,
e a gente acredita que esse é um dos ativos mais conservadores para estar posicionado hoje na carteira dos clientes, tá, Sami? Conversamos com o sócio da Arton Advisors, Rafael Pera. Muito obrigado pela sua participação aqui no Mercado Financeiro. Vamos aos números do mercado financeiro, olhando aí o Ibovespa e as principais bolsas do mundo. Dia difícil ontem. O presidente do Federal Reserve, que é o Jerome Powell, falou que deve combater a inflação lá, aumentando os juros e deixando a inflação, que é a maior nos Estados Unidos nos últimos 40 anos, na casa de 2%. Os mercados não digeriram bem, o Ibovespa cai nesse momento 2,11% e os mercados americanos despencam. Então o Dow Jones, da Bolsa de Nova York, cai 2,93%, o S&P 500 das 500 maiores empresas cai 3,37%, a Nasdaq 4,01%. Os mercados asiáticos, né, já fechados, a China com uma queda de 0,25%, Japão com uma alta de 0,94% e Hong Kong com uma alta de 0,20%. Na Europa também praticamente todo mundo no vermelho, Alemanha, o principal mercado, 1,26%, Inglaterra, o segundo principal, 1,07%, ambos de queda, França, queda de 1,20%, só a Espanha que está em 0,01% positivo. Vamos dar uma olhada nas moedas? Agora são 14 horas e 57 minutos. Moedas. O dólar sobe bem. Está subindo 1,07%. Ontem ele fechou em R$ 4,94, agora ele continua abaixo dos R$ 5,00 a R$ 4,99. Já o euro sobe 0,45 aos R$ 5,23 e o Bitcoin também não digeriu bem a fala do presidente do Banco Central americano. Ele cai 4,36%, voltando aí aos 29.135 dólares. Bom, mudando de assunto, apesar das declarações recentes, né, a gente mencionou ontem do relator da MP do Voo Simples, Carlos Viana, o Senado aprovou o retorno do despacho gratuito de bagagem. A reportagem é de João Vitor Rocha. Pois é, essa ação é uma antiga, já tem 13 anos e foi impetrada pela Associação Brasileira de Restaurantes e Empresas de Entretenimento, porque eles questionam a constitucionalidade da lei seca. Segundo a Abrazel, esta associação, os brasileiros são muito punidos em relação à lei seca, sem uma maior liberdade para ingerir uma quantidade mínima de álcool e mesmo assim poder dirigir, o que acontece em outros países. Em nota, a Abrazel falou o seguinte: no modo como foi composta, a lei é inconstitucional e ineficiente. Além disso, é uma legislação elitista, pois a multa é mais que o dobro do salário mínimo. O rico exagera e paga. O pobre não pode nem tomar um chopp. Tivemos um pequeno problema técnico. Obviamente, o VT que entrou não falava de passagens aéreas. De qualquer forma, vale ressaltar que, em nota, a ABAR, que é a associação que representa o setor, se manifestou contra isso. Outro assunto: a Assembleia de Credores do Grupo Itapemirim decidiu pelo afastamento do presidente do grupo, o empresário Sidney Piva. Ele está envolvido em diversas polêmicas dentro do processo de recuperação judicial da empresa iniciado em 2016. Entre as mais recentes está o fracasso na tentativa de criar a companhia aérea ITA, que parou de operar em dezembro do ano passado, depois de 6 meses de vida. Os credores apontam desvio de recursos dos cofres da companhia. Bom, a gente vê isso, né? Vale a investigação. A gente espera aí que os credores, principalmente os clientes que foram lesados, sejam restituídos.